Hoje vamos falar sobre 5 coisas sobre as quais você realmente deve aprender e pensar antes de começar a tentar engravidar. Número 1. Método de controle de natalidade. Portanto, há muita falta de comunicação ou desinformação sobre quanto tempo você deve ficar sem tomar anticoncepcionais antes de começar a tentar engravidar. Então, quero falar sobre isso. Se estiver usando preservativos ou algum tipo de método de barreira para sua contracepção, você pode parar quando estiver pronta para começar a tentar engravidar. Se estiver usando um método anticoncepcional hormonal, como pílulas anticoncepcionais, NuvaRing ou adesivos anticoncepcionais, você deve parar alguns meses antes de tentar engravidar. Você também pode querer aprender sobre seus próprios ciclos para ver se há algum problema. Quando você toma anticoncepcionais hormonais, como adesivos anticoncepcionais, pílulas anticoncepcionais, a razão pela qual você tem sangramentos ou ciclos regulares é porque, na verdade, você está se retirando dos hormônios que está tomando. Seu próprio corpo não está ovulando. Seu próprio corpo não está recrutando e liberando um óvulo a cada mês. Portanto, os sangramentos que você está tendo não são realmente do seu próprio sistema hormonal. Talvez você queira interromper seu método anticoncepcional hormonal alguns meses antes de começar, para aprender sobre seus ciclos. Mas isso não é necessário. E há uma concepção errônea de que são necessários alguns meses para tentar engravidar. Algumas pessoas engravidam antes de estarem prontas. Por isso, algumas param de tomar pílulas anticoncepcionais e ovulam imediatamente. E engravidam imediatamente. E isso pode acontecer um pouco cedo demais. Portanto, se você realmente não estiver pronta para engravidar, interrompa o método anticoncepcional hormonal. Ao mesmo tempo, use algum tipo de método de barreira enquanto estiver aprendendo sobre seu ciclo e se preparando para engravidar. Mas esse período de eliminação ou tempo para tirar os hormônios do seu sistema antes de engravidar é um verdadeiro equívoco. E não é necessário. E se você interromper o uso de contraceptivos hormonais e não menstruar por alguns meses, ou se a menstruação for muito imprevisível e irregular, consulte seu médico. Assim, você poderá saber um pouco mais sobre o que está acontecendo. Uma coisa, se você achar este conteúdo útil, por favor, inscreva-se no canal. Ok? Outros tipos de métodos de controle de natalidade, como um dispositivo intrauterino, por exemplo, há alguns dispositivos intrauterinos de cobre, há dispositivos intrauterinos hormonais. Agora, talvez você queira remover o DIU alguns meses antes de estar pronta para começar a tentar, para ver como estão seus ciclos. Mas lembre-se de usar o método de barreira, como preservativos, se você não estiver pronta para engravidar. Outro tipo de método de controle de natalidade são os implantes ou as injeções de Depo-Provera. São injeções de ação prolongada e podem realmente levar algum tempo para se recuperar. Ele pode permanecer em seu sistema por até 3 meses após a injeção. E pode levar alguns meses depois de você perder uma injeção que deveria ter tomado, para que seu corpo realmente comece a ovular novamente. Portanto, esse é um tipo de método contraceptivo, implantes ou injeções de Depo-Provera que você realmente deve considerar parar alguns meses antes de estar realmente pronta para começar a tentar engravidar. Número 2. Você está planejando engravidar. Lembre-se, quanto mais saudável você for, mais fértil você será e mais saudável será a gravidez que você terá. Primeiro, uma coisa a se considerar é a nutrição, comer bem, mais alimentos integrais, uma dieta variada, menos alimentos processados. Em segundo lugar, exercícios. Você quer movimentar seu corpo. Movimentar seu corpo é saudável. Diminui o estresse. Melhora as funções do corpo. Você deve pensar em encontrar uma rotina de exercícios que possa seguir. Considere também exercícios que sejam mais restauradores e menos estressantes para o corpo, como a yoga. Portanto, converse com seu médico sobre o que é certo para você. Em terceiro lugar, parte de ser saudável é o gerenciamento do estresse. Não podemos eliminar o estresse de nossas vidas. Mas podemos nos esforçar muito para criar ferramentas que mantemos em nossa caixa de ferramentas de gerenciamento de estresse. Portanto, se você já está praticando o autocuidado e tem maneiras de gerenciar o estresse, isso é fantástico. Se não, é um ótimo momento. Nunca é cedo demais para começar a desenvolver essas ferramentas. Seja escrevendo um diário, caminhando, usando aplicativos de atenção plena em seu telefone, lendo, reservando um tempo para descobrir o que lhe traz alegria.
Então você deve realmente se aprofundar e nutrir esses hábitos. Em quarto lugar, parte de ser saudável é dormir. Nunca é demais enfatizar a importância do sono. Portanto, 7 a 8 horas por noite, faça disso uma prioridade. O sono ajuda a nos dar energia para continuarmos nos exercitando. A energia para fazer escolhas alimentares saudáveis. Ajuda no controle do estresse. É muito importante para muitos aspectos de nossa saúde. Portanto, faça do sono uma prioridade e parte de sua saúde. Em quinto lugar, uma pergunta que se faz quando se está tentando engravidar é: e quanto aos suplementos nutricionais? Uma boa vitamina pré-natal é realmente importante quando se está tentando engravidar. O ácido fólico e as vitaminas pré-natais podem diminuir o risco de defeitos do tubo neural. Você precisa consumir esses suplementos nutricionais antes de engravidar ou no início da gravidez. Há outras coisas importantes nas vitaminas pré-natais, como vitamina D, vitamina C e ferro. Essas coisas que ajudam apenas acrescentam e complementam o que você já está recebendo em sua rotina de boa nutrição. Número 3. Você está planejando tentar engravidar. Você deve aprender sobre seu ciclo menstrual. Muitas mulheres estão tentando engravidar há mais de um ano e dizem que não têm ideia de quando devem tentar engravidar. Elas nem mesmo entendem o que é o primeiro dia de um ciclo menstrual. Nunca é cedo demais para aprender sobre seu corpo e entender seu ciclo menstrual. Isso a ajudará na hora de tentar engravidar e diminuirá o tempo que leva para engravidar. Portanto, comece a monitorar seus ciclos. Há aplicativos para o seu telefone, há o calendário antiquado para saber qual é o seu ciclo. A maioria das mulheres não tem um ciclo menstrual perfeito de 28 dias. Algumas mulheres, para elas, é a cada 30 dias. E às vezes pode variar um pouco. Em um mês, pode ser de 27 dias entre os primeiros dias de sangramento. Às vezes, pode ser de 32 dias. Mas apenas para conhecê-lo um pouco. E no meio do seu ciclo é quando você está ovulando. O primeiro dia do ciclo é o primeiro dia do sangramento e do ciclo. E o último dia do seu ciclo menstrual é o dia anterior ao próximo sangramento. E no meio disso é quando você está ovulando. E esse é o melhor momento para tentar engravidar. Portanto, se você tiver um ciclo menstrual de 28 dias muito consistente, o que, novamente, a maioria das mulheres não tem, mas se você for uma dessas pessoas, provavelmente estará ovulando no 14º dia do ciclo. Mas todo mundo é um pouco diferente. Em alguns ciclos, você pode ovular por volta do 12º ou 15º dia. Ele pode variar um pouco, mas mantendo o controle e aprendendo sobre você, você descobrirá seu ciclo menstrual. E você também pode começar a procurar sinais de ovulação. Eles incluem o aumento do muco cervical, às vezes pequenas pontadas, uma espécie de consciência e dor associadas à ovulação. Um recurso muito bom para aprender sobre seu ciclo e ovulação é o livro Taking Charge of Your Fertility. É um livro fantástico. Foi lançado há mais de 20 anos pela autora, Toni Veschler. É um recurso fantástico. É um livro realmente grande, mas isso se deve ao fato de ter muitos gráficos. E se você quiser saber mais sobre o monitoramento da temperatura corporal basal, pode aprender com esse livro. Você pode aprender sobre kits de previsão de ovulação. O simples fato de aprender sobre o seu corpo e acompanhar um pouco o seu comportamento realmente o ajudará a entender um pouco mais sobre você. Assim, quando você estiver pronta para engravidar, será um pouco mais fácil e, com sorte, um processo mais rápido para você. Número 4. Programar a relação sexual para a época da ovulação. Não se trata de um momento único em que você precisa ter relações sexuais para engravidar. As pessoas podem se estressar muito com isso. Portanto, entenda a fisiologia e, com sorte, isso diminuirá um pouco o seu estresse. Ouça, o óvulo ovula no meio do ciclo menstrual. E o óvulo é viável por cerca de 12 a 24 horas. Assim, depois de ser liberada do ovário e ficar na trompa de Falópio, ela está pronta para receber um espermatozoide por cerca de 12 a 24 horas. Agora, o esperma pode ser viável por 96 horas, dias após a ejaculação e após a relação sexual. Portanto, você não precisa encontrar esse momento mágico específico em todo o seu ciclo menstrual para ter relações sexuais. Você pode ter relações sexuais algumas vezes na semana da ovulação.
Não precisa ser todo dia, não precisa ser dia sim, dia não, e não precisa ser em um momento específico do dia. Sei que, ao tentar engravidar, se não estiver acontecendo facilmente, parece estar fora de controle. E isso não é bom. Portanto, tentar reduzir essa janela e realmente tentar controlar quando é um verdadeiro mecanismo de enfrentamento para muitas pessoas quando estão tentando engravidar. Mas lembre-se da fisiologia. Descubra quando você está ovulando no meio do seu ciclo menstrual. E tente ter relações sexuais 2 ou 3 vezes nessa semana, e o esperma estará lá quando o óvulo estiver lá. Número 5. Há razões pelas quais você deve procurar atendimento médico antes de começar a tentar engravidar, ou no início do processo. Portanto, se você tiver alguma condição médica crônica, algo para o qual esteja tomando medicação, algo como artrite reumatoide, colite ulcerativa, pressão alta, histórico de doença cardíaca. Por qualquer motivo que você esteja sob cuidados médicos, certifique-se de que o médico saiba que você está planejando tentar engravidar. E entenda se algum dos medicamentos pode afetá-la se você engravidar. Por outro lado, se você tiver esperma, algum dos medicamentos que você está tomando afetará a produção de esperma? Muitos homens não percebem que tomar testosterona exógena por qualquer motivo, como um implante ou um adesivo, na verdade diminui a produção de esperma. Às vezes, as pessoas não apresentam nenhum sintoma. Elas não têm problemas com a relação sexual, mas na verdade têm uma baixa contagem de espermatozoides. Portanto, se você estiver tomando algum medicamento, alguma doença médica crônica, certifique-se de ter um bom cuidado pré-concepcional. Se você tiver uma condição de saúde conhecida que possa afetar sua saúde reprodutiva, se tiver um histórico de tratamento de câncer, recebendo quimioterapia ou radiação que possa afetar a saúde de seus óvulos e espermatozoides, faça o exame o quanto antes. Se você sabe que tem síndrome do ovário policístico ou foi diagnosticada com endometriose no passado, faça o teste o quanto antes. É bom saber que está tudo bem e criar uma estratégia para ajudá-lo a construir sua família. Além disso, sabemos que a fertilidade diminui com a idade. Nós realmente presumimos que, quando começamos a tentar engravidar, isso vai acontecer mais facilmente do que queremos. Queremos que seja como nos filmes. Mas a fertilidade diminui com a idade para pessoas com óvulos e pessoas com esperma. Portanto, especialmente se você tiver óvulos e tiver 35 anos ou mais. Se não aconteceu nos primeiros 6 meses de tentativa e você tem ciclos menstruais regulares e previsíveis, não espere um ano inteiro para fazer o teste. Fazer o teste não significa que você está fazendo o tratamento, mas você realmente quer descobrir mais cedo, em vez de mais tarde, se há um problema de esperma ou um problema anatômico que vai afetar suas chances. Portanto, um bom cuidado pré-concepcional é uma parte realmente importante da preparação para começar sua família. Obrigado por assistir, espero que tenha sido muito útil.